E mais uma convenção oficializou, né, o candidato ao pré-candidato a prefeito e vice-prefeito de Caxias do Sul. Nós estamos falando de Adilode Domênico e Paula Iores, de vice-prefeita. Eles que são do PSDB. A convenção ocorreu no último final de semana e a coligação se chama Levanta Caxias. Boa tarde, vereadora Adilode. Boa tarde, Melissa, a todos que te acompanham. Prazer muito estar contigo. Vereador, agora sim a gente pode falar, né, como pré-candidato oficial. Nós tivemos um contato ali há algum tempo, quando foi promovido um encontro com possíveis pré-candidatos, né? Vários desses até não se confirmaram, mas agora sim, de forma oficial, pré-candidato, com essa coligação Levanta Caxias. Vocês, eu digo chapa pura, chapa limpa, enfim, uma chapa aí composta apenas pelo PSDB, mas sim coligado com o apoio de outros partidos, né? Eu vou continuar lhe chamando de vereadora. Não, sem problema, nós somos nesse momento, né, Melissa? E essa opção, então, de ter essa chapa aí, qual foi a opção que vocês tiveram? Por que saírem, então, com os dois candidatos do PSDB? Veja bem, Melissa, nós começamos um trabalho por afinidade com a vereadora Paula, com o deputado Neri, ainda o ano passado. A nossa coligação, a nossa aliança, ela se deu por afinidade, por pensamentos parecidos, por mesmo projeto, a mesma forma de trabalhar, e nós estávamos na época em 5 partidos, o PSL, o Solidariedade, o PTB, o PSDB e o PSC. Dos 5 partidos, o que tinha a segurança jurídica, com um diretório constituído, com pouco risco de intervenção, digamos assim, por parte da executiva estadual ou federal, era o PSDB. E realmente, ao longo da caminhada, veio se concretizando. Quase todas as outras siglas sofreram algum estremeço por tentativa de intervenção, ou querer dizer aqui no município o que deve ser feito. E nós temos o entendimento que quem tem que decidir coligação, quem deve estar junto, é o povo da aldeia, não é o pessoal de Brasília ou de Porto Alegre. E com esse pensamento nós acabamos nos agrupando no PSDB, mas temos grandes amigos no PTB, a gente durante todos esses anos só construiu amigos, e tanto que eles estão junto conosco. Solidariedade está junto conosco, o PSC também, o PSL lamentavelmente passou por esse processo de intervenção, o que nós lamentamos muito, mas respeitamos. É uma decisão da executiva e, sei lá, na vida a gente colhe o que semeia. Eu não entendo que tenha sido uma atitude das mais correta, a intervenção na autonomia das pessoas decidirem sobre as suas opções no município, mas nos cabe a essas alturas respeitar. Com certeza. Vereador, eu tive a oportunidade de, numa breve passagem pela Câmara de Vereadores, né? Trabalhei na TV Câmara, para quem não sabe, e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história, porque fizemos um projeto ali para mostrar um pouco a vida dos vereadores, né? Que cada um são pessoas que realmente são seres humanos, têm histórias, e eu comecei essa série justamente com o senhor. Então, eu, Melissa, conheço um pouco da história de Adilode Domênico. Agora, muitas pessoas só conhecem o vereador, né? O político. Eu gostaria que o senhor se apresentasse até, porque eu acho que esse bate-papo que nós estamos tendo agora é basicamente uma apresentação, porque nós não podemos falar muito em propostas, né? Até porque são pré-candidatos. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, assim, um pouquinho para as pessoas, até para ficar mais íntimo e mais próximo à comunidade caxiense. Perfeito, Melissa. Eu lembro muito bem daquele programa, se não me engano o nome dele era o Lado B,
Bacana, um trabalho muito interessante que tu fizeste com todos os vereadores. Eu sou um gaúcho, nascido no interior de Passo Fundo, mas com 3 anos a minha família foi participar da colonização do oeste catarinense. Eu me criei lá no oeste, no município, à época nem era município, hoje é um município chamado Riqueza, próximo ao município mãe, que é Mondaí. Mondaí é a cidade portuária, onde quase todos os gaúchos que colonizaram o oeste catarinense e o oeste paranaense passaram por Mondaí, São Miguel do Oeste, naquela região. Lá eu me criei até os 17 anos, não tinha mais opção de estudo, uma família pobre, minha mãe costureira, analfabeta, meu pai caminhoneiro. Eu tive aquela vida do interior até o 4º ano estudando em Riqueza, aqueles coleginhos onde todas as turmas eram juntos. Do 5º ao 8º ano, que seria o ginásio, eu tive que estudar em Mondaí, 10 quilômetros longe. E aí não tinha mais opção de estudo. Incentivado por uma tia, eu acabei vindo para Caxias do Sul em busca de um sonho de estudar, de encontrar um trabalho. E essa cidade me cativou, eu fui recebido aqui muito bem, Caxias sempre me encantou e acabei ficando por aqui. A minha família, nós éramos em 4, uma irmã mais velha e 2 irmãs mais novas. Quando eu saí de casa, a mais nova era bebê de colo. Eu deixei tudo isso para trás, vim para Caxias, evidentemente que enfrentei muita dificuldade no começo, como todo imigrante, dificuldade financeira, dificuldade de se ambientar. Mas Caxias do Sul foi uma cidade fantástica, eu adoro essa cidade, me acolheu de braços abertos e acolhe a todo mundo até hoje. Aqui eu constituí família, lamentavelmente perdi minha esposa no final de 2015, mas eu tenho 4 filhos maravilhosos, fantásticos, a Cíntia, o Diego, a Bianca e o Gustavo, criados e educados com o gênio da mãe. Puxaram, tiveram sorte, puxaram para a mãe, pessoas dóceis, se dão muito bem uma vida ao longo de todos esses anos como empresário. Hoje já com todos os filhos encaminhados, eu tenho condições de me dedicar na política. E eu pretendo retribuir a Caxias tudo aquilo que eu recebi. Com certeza. A minha gratidão é imensa por Caxias, uma cidade que me acolheu, onde eu tive muitas alegrias. Eu gosto de Caxias e eu acho que Caxias precisa que todo mundo, que a gente ame essa cidade, que a gente tenha orgulho de ser caxiense. Isto pode ter certeza que eu tenho orgulho de me considerar caxiense. Todos os meus documentos foram feitos aqui em Caxias. Eu vim para cá com a certidão de nascimento. Meu primeiro emprego foi na Madesat. Eu tinha 17 anos, me fizeram a carteira profissional, assinaram primeiro emprego de carteira assinada para um jovem criado lá na barranca do Rio Uruguai, no meio do mato. Eu tenho esse reconhecimento. A Madesat foi uma grande escola para mim no começo. Eu faço questão, sempre fiz questão que contasse um pouco dessa história, porque realmente todos vocês pré-candidatos, vocês têm uma história e um vínculo forte com Caxias, seja caxiense ou não seja natural de Caxias do Sul, né? Seu Adilon, o senhor, além dessa questão de ter esse vínculo afetivo, de ter construído família, estudado, crescido, enfim, eu digo crescido não só na questão profissional, mas sim crescido como pessoa, como ser humano, o senhor tem aí uma trajetória política, né? Que fez muito, enfim, como vereador, o senhor trabalha, né? Trabalhou também, outros anos já eleito, reeleito, né? Que foi, mas também assumindo algumas pastas no município. Qual foram dessas pastas, desses locais, o que mais lhe marcou e o que o senhor pensa de Caxias para os próximos 4 anos?
Olha, Melissa, eu participei da refundação do PTB em 88, fui um dos coordenadores da campanha do então prefeito Mansueto, do prefeito Vanim, também participei da coordenação, presidi o conselho da Codeca de 89 a 97, depois participei da coordenação da campanha do então prefeito Sartori, 2004, 2008. Eu tive duas experiências, uma na Codeca 2005 a 2012, onde nós tivemos a oportunidade de implantar inúmeros programas pró-meio ambiente, troca solidária, coleta mecanizada, ecoponto, coleta de pneus, coleta de óleo de fritura, enfim. Mas a Codeca foi uma experiência fantástica, porque nós pegamos uma empresa que estava com enorme dificuldade, tivemos a parceria e o engajamento de toda a sua equipe. Isso fez a diferença e nós conseguimos transformar ela numa empresa de referência pública. Caxias se tornou uma das cidades mais limpas do país, pelo capricho do caxiense, mas pelo engajamento da força de trabalho da Codeca, e conseguimos devolver essa empresa com dignidade, com orçamento equilibrado, no azul. E aí depois, nos elegendo vereador, assumimos o desafio de tocar a Secretaria de Obras, 2013 a 2016. Também uma passagem muito interessante, descentralizando ela, centralizando o administrativo lá na Rota do Sol, em sede própria, escapando do aluguel, implantando o sistema de rastreador em toda a frota, que é uma coisa muito interessante que a gente implantou na Secretaria de Obras, porque ela é responsável pelo controle de toda a frota do município, e descentralizando a área de infraestrutura, que estava toda ela concentrada aqui na Visconde de Pelotas, e se gastava muito mais tempo de deslocamento do que efetivo trabalho em favor da comunidade. Então, essas experiências elas foram muito gratificantes. Hoje eu posso dizer que nós temos 46 anos de experiência na iniciativa privada, mas alguns anos também de experiência do outro lado do balcão, por dentro da vida pública, servindo a dois grandes prefeitos que passaram por Caxias, prefeito Sartori e prefeito Alceu Barbosa Velho, a quem nós devemos eterna gratidão e reconhecimento pelas pessoas que são fantásticas. Mas hoje Caxias vive num outro momento e nós precisamos de muita garra, de muita força, do engajamento de toda a sociedade de Caxias do Sul. Não há mais espaço para divisões políticas, nós precisamos justamente olhar para essa cidade, que ela é nossa cidade. Caxias espera isso de nós. Com certeza, e agora o senhor vai ter um desafio. Agora eu vou brincar um pouco, né? A gente até, como é um bate-papo, e daqui, depois do dia 26, daí sim, a gente vai direto ao ponto, às propostas, né? E aí vem os jornalistas daí cobrando, né? Cobrando é modo de dizer, mas mais incisivos em cima das propostas. Vou brincar um pouco com o senhor. Vai ser um desafio também, um aprendizado, uma campanha que o senhor, né, digamos que é o senhor e mais um pré-candidato que tem uma mulher aí de vice. Sim, sim. Não, e a Paula já nos colocou desde o primeiro momento. Eu vou ser a vice, não é apenas vice decorativa. Mas ela é muito uma pessoa fantástica, psicóloga, com experiência na iniciativa privada, 10 anos na Frasle como recrutamento e treinamento de pessoal, e depois 12 anos de experiência na área da saúde, tendo dirigido por alguns anos o Hospital do Círculo Operário. Então ela tem uma experiência muito boa, por ser psicóloga, por ser mãe, ela tem esse lado feminino, esse olhar mais aguçado muitas vezes do que nós, os homens. Eu acho que uma dobradinha boa, perfeita, com uma pessoa que a gente tem um entendimento e uma afinidade muito grande, da mesma maneira que nós construímos isso ao longo dos meses, aí, ao longo dos anos, desde quando éramos secretários, o deputado Neri, também uma figura carismática e uma pessoa que é um fenômeno,
político que vem surgindo, da nova geração de políticos em Caxias. Tá certo, então, vereador. Essa qualidade de sempre formar bons políticos. Nós estamos... ocorre algumas oscilações. Às vezes eu lhe atropelo um pouco na fala. Não é nem por mal, é porque nós agora dessa maneira mais híbrida, então ocorre algumas oscilações e aí eu meio que atropelo, mas não é intenção nenhuma, viu, vereador? É só por causa desse nosso meio tecnológico mesmo. Mas... Legal. Vereador, o que eu lhe digo então, esse foi o nosso primeiro bate-papo, realmente não podemos ainda, né, falar especificamente das propostas, mas o senhor já nos deixou mais ou menos a entender a sua experiência profissional, essa questão, e muito bonito esse amor, porque eu já vou contar para o pessoal que não sabe, vou contar um fato que eu lembro do programa que eu gravei com o senhor, que foi que o senhor chegou a morar... Me corrija, tá? Era como chama? Não é hotel, era uma pensão junto com José Ivo Sartori. É verdade. 1972 a 74. É um amigo que eu considero muito e um político que a gente pode se espelhar. Sartori é daquelas pessoas do bem. Eu tive a felicidade de conhecer ele, ainda jovem. E tanto o Sartori quanto o Mansueto Serafini, o próprio Alceu, mas a gente teve uma afinidade muito maior e ao longo dos anos essa proximidade com o Sartori e com o Dr. Mansueto são políticos que a gente pode seguramente se orgulhar deles. E do Dr. Alceu serviu o governo dele com muito orgulho, uma pessoa que sempre primou pelo interesse público, pela lisura, pelo cuidado. Então, hoje as pessoas gostem ou não, mas eu tenho esse reconhecimento por essas figuras políticas que marcaram época na minha vida aqui em Caxias do Sul. Que bacana. Muito obrigada, vereador, né, pré-candidato do PSDB, Adilode Domênico. Muito obrigada. Boa sorte, que vocês tenham uma caminhada assim muito bonita, porque na verdade essa caminhada não é em prol ao partido, não é em prol a ninguém, é em prol à comunidade, ao caxiense, a pessoa que vem aqui, ou que vem de fora, ou aquele caxiense nato. Então, eu lhe desejo uma bela caminhada, um ótimo trabalho. E agora, nos próximos momentos, daí sim, vamos falar sobre propostas aí da coligação Levanta Caxias. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, Melissa. Uma boa tarde a todos os teus telespectadores. Um grande abraço.